está aqui. Minha esposa já foi justificada aqui, não pôde chegar a tempo para vir comigo. Mas trago aqui o abraço também da irmã André. Glória a Jesus. Abra as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 28. Hoje é um culto de missão. Então nós vamos falar sobre a grande missão, ou a grande comissão que o Senhor nos outorgou. Mateus 28, versículo 19. As últimas palavras de Jesus neste Evangelho. As últimas palavras de Jesus neste Evangelho, era lembrando ao seu discípulo. Ele disse em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Podem tomar vossos assentos. Esse amém aqui significa que assim seja, uma palavra de confirmação. Todos nós, amados irmãos, estamos incluídos nesta comissão. Todos nós somos comissionados por Jesus para esta grande missão. E aí existem várias formas de você estar participando desta missão. Uns contribuindo, outros indo, outros orando e outros evangelizando dentro da própria cidade ou dentro do ambiente de trabalho ou até sem incomodar, mas se for oportuno, dentro de um ônibus ou dentro de um avião, como algumas pessoas já fizeram, lá no seu trabalho ou dentro da sua própria família. Há um chamado para cada um de nós. Há o chamado coletivo e o chamado individual. E quem chama, irmãos, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Não é qualquer pessoa que nos chama. Não é apenas o pastor Sérgio que nos chama para esta grande comissão. Mas é o Senhor Jesus. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. Porque nós temos um chamado. Algo nos tocou. Ao lermos essa leitura, portanto, ide. Durante 3 anos ele passou ensinando seu discípulo. Ele chamou homens simples e também chamou homens sábios. Chamou pescadores, chamou o coletor de impostos, doutores como Lucas e outros, homens que conheciam a lei, ele chamou, como aqueles que eram simples pescadores. Ele chamou para esta grande comissão. Mas para fazer esta obra que o Senhor nos chamou, precisamos estar preparados. Quem aqui já serviu alguma das forças, eu não servi, mas tive irmão que já serviu. E a gente vê como é que é a preparação, como é que é o trabalho árduo, como é que é a preparação física dessas pessoas, o manuseio com as armas que eles têm que aprender. São vários tipos. Eles têm que estar bem preparados, porque a luta deles é corporal, é com arma, também com pensamentos. Eles têm que estar preparados psicologicamente, trabalhar sob pressão. Então há uma preparação muito grande. De vez em quando o exército brasileiro se refugia nas florestas, se preparando como atacar através da floresta, outros no deserto, vão para outros países que têm deserto, como se preparar no deserto. Alguns soldados também vêm de outros países para cá, quando assim tem uma boa relação com aquele país, ele aceita fazer uma base, para ele aprender a treinar naquela região, para que eles fiquem preparados para atacar em qualquer parte deste mundo, se for necessário. Eles possam estar preparados para esta missão de defesa do seu país, de combater o grande inimigo. Há uma preparação muito grande. E o Senhor Jesus nos chama para esta grande missão. Ele também nos prepara para esta grande missão. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 5, Jesus ordena
novamente a pregação do Evangelho. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele dá uma saída e dá também uma sentença. E nós não podemos ficar de braços cruzados diante desta sentença, diante desta condenação. Que o Senhor Jesus mostra o caminho da salvação, mas Ele mostra também o caminho da condenação. Eu e você, nós estamos livres da condenação, porque nós aceitamos a Jesus. Lá em Romanos, capítulo 8, diz que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Então eu e você estamos imunes desta situação. As correntes que nos prendiam caíram por terra. Nós estamos agora livres para adorar o Senhor. Nós estamos agora livres para servir o Senhor. Nós estamos preparados para um dia nos encontrar com Ele e morar de fato na Nova Jerusalém. Glória a Deus, que é muito mais bonita do que a nossa Jerusalém terrena, que está aí à volta. Uma Jerusalém que é o palco da visitação, do desejo de pessoas do mundo inteiro, porque lá andou Jesus. Lá um dia pisou Jesus. Ainda há parte daquelas ruas da rua da crucificação, que ainda há calçamento do templo de Jesus. E as pessoas vão lá e tiram fotos, vão lá e beijam aquele local por onde Jesus passou, há quase ou há mais de 2000 anos atrás. Mas a Jerusalém que nós vamos é onde Ele está. Aleluia! Ele não só passou, mas Ele está lá, nos aguardando. E é muito linda, é muito maravilhosa. Aleluia! Então nós estamos felizes por ter recebido esse direito de salvação, esse direito de vida eterna. Mas não podemos ficar somente conosco. Nós temos que compartilhar isso com outras pessoas. Nós temos que compartilhar com a nossa família. Nós temos que compartilhar com nossos vizinhos. Nós temos que compartilhar com as pessoas que trabalham conosco. Nós temos que compartilhar com as pessoas que encontramos nas ruas. Aleluia. Nós temos que compartilhar com as pessoas que encontramos na fila do banco. Glória a Deus. Na fila do banco, irmão, é um campo evangelístico. É um campo missionário. Ali a lei diz que você não pode passar de 15 minutos na fila de um banco. Mas às vezes nós passamos até mais. Aí diz que, exceto no início do mês e em dia após o feriado ou antes do feriado. Aí a lei não vale. E às vezes nós passamos aqui até meia hora e algumas vezes, dependendo do banco, até 1 hora. Você tem direito de reclamar, é claro, mas nem todos reclamam. E ali é o momento oportuno. Ali tem pessoas reclamando da vida. E você diz, de fato, não está fácil. Mas Jesus Cristo é a resposta para os nossos problemas. De fato, esse mundo não presta mesmo. Mas há um lugar que nos aguarda, onde há paz, onde há gozo no Espírito Santo. E essa pessoa vai querer saber que lugar é esse. Você já sabe. Você já sente parte da alegria que nós vamos sentir no céu. É parte, irmão. É muito insignificante. É muito pequeno o que nós sentimos aqui às vezes. Uma alegria, um gozo do Espírito Santo que invade a nossa alma. E nós nos sentimos que às vezes parece que estamos no céu. Mas isso é só apenas uma pequena demonstração do que Deus tem reservado para cada um de nós. E aí a nossa vida de adorador, de servo de Deus, de missionário, ela não se resume apenas aos cultos na igreja. Não. Ela não se resume apenas ao tempo que aqui vamos passar, 2 horas, 1h30, algumas vezes na semana. Às vezes isso parece ser muito cômodo para nós. Mas não é só isso, amados irmãos. Ser salvo e ser crente, crer no Senhor Jesus, ser discípulo de Jesus, é ser parecido com Jesus. É ter o caráter de Jesus formado em nós. Aleluia. E Jesus, onde ele chegava,
mulher samaritana. Ele aproveitou a oportunidade na beira daquele poço de falar do reino. E você tem aproveitado as oportunidades de falar do amor que nós cantamos aqui nos hinos. Este amor insondável, este amor que invade o nosso coração, esta água que nós tomamos que transborda em nós uma fonte de vida eterna. Nós temos falado, irmãos. Você tem falado, jovem, adolescente, lá na sua escola, de Jesus? Você tem feito a diferença como fez o adolescente José? Depois jovem, o jovem Daniel, lá naquela corte onde não conhecia Deus, ele foi conhecido, Daniel, pela sabedoria que Deus deu a ele. Ele foi conhecido pelo tempo de oração que ele tinha perante o Senhor. E por isso ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos a promessa do revestimento de poder. Pois é necessário nós nos revestirmos deste poder, desta autoridade do alto, senão não seremos capazes de cumprir esta missão. Atos capítulo 1. O Senhor aparece aos seus discípulos, lá no versículo 8. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sede-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, Jesus foi chamado para uma grande missão, ou ele veio para uma grande missão, mas o seu ministério se resumiu apenas em Israel, de norte a sul, da Judéia para a Galileia. Ele cumpriu a sua missão durante o seu pequeno período de aproximadamente 3 anos e meio. Da Judéia para a Galileia, da Galileia para a Judéia, ou seja, de norte a sul, de sul para o norte. Ele cumpriu a sua missão. Mas quando ele ressuscitou, antes de subir ao Pai, ele deixou uma ordenança aos seus discípulos, que não ficasse apenas em Jerusalém, ficasse lá durante 10 dias até ser revestido de poder. Aleluia. Depois de serem revestidos, eles tinham que sair, eles tinham que começar a pregar o Evangelho por Jerusalém. Ser testemunho do Senhor por Jerusalém, pela Judéia, aquela região que estava em Jerusalém, estava dentro. Depois por Samaria e até os confins da terra, até o Brasil, até as outras nações. Então o Evangelho não pode ficar apenas conosco. Ele tem que se expandir. E ele nos chama para sermos as suas testemunhas. E esse mesmo Jesus que chama é o mesmo que nos capacita. Aleluia. Com o poder do Espírito Santo. Não é necessário que todos falem língua. Bom seria, ou bom é, se todos fossem batizados com o Espírito Santo e falassem novas línguas. Aleluia. Mas é necessário que todos, pelo menos, sejam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Todos vocês que são salvos na pessoa bendita de Jesus, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Ele está dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Mas você precisa ser revestido do Espírito Santo. Você que não está de terno, você está vestido. E está bem vestido. Mas eu estou vestido e estou revestido. E em algumas ocasiões, na época do frio, nós colocamos um colete. E aí ficamos bem revestidos. Então você tem o Espírito Santo. Mas é necessário nos revestir deste poder. O jovem, o adolescente, é necessário ser revestido deste poder. Para que você possa resistir os dias maus. Senão você não consegue, jovem. Senão continua essa síndrome que nós vemos hoje em nossas igrejas.
desce, tirou a carteira de motorista, compra um carro, compra a moto, se afasta dos caminhos do Senhor. Alguns não conseguem mais voltar, outros voltam depois de muito tempo, pela misericórdia e a graça do Senhor, conseguem voltar com vida para a casa do Senhor. Porque falta um revestimento, falta um amadurecimento desta pessoa. Aos 12 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu era um adolescente que estava brincando no pátio da igreja, quando às 3 horas da tarde, eu ouvi aquele barulho naquela igreja, depois de uma passeada que tinha sido feita naquele povoado, e eu ouvi aquele barulho, e aquilo me chamou a atenção. Mas desde os 5 anos, que eu não faltava escola dominical, que eu ia à igreja com minha mãe, mas eu queria ter uma experiência pessoal com Deus, porque é isso que me firmou até o dia de hoje. Aleluia! Aleluia. E ali entrei naquela igreja, e eu via pessoas tendo visões, pessoas profetizando, pessoas falando em línguas. Aquela igreja estava lotada. Imagine a temperatura que é no Maranhão, imagine 3 horas da tarde, uma igrejinha sem ar-condicionado, o sol muito quente ainda, e ali eu entrei, e eu só lembro que eu retornei novamente, às 7 horas da noite, quando o pastor batia na campainha, tinha alguns irmãos ali ainda. Eu fui tomado, fui cheio do poder do Espírito Santo. E eu me lembro que ao outro dia, ao retornar para casa, era um outro povoado que a gente foi no trabalho. A gente via pelo caminho com alguns irmãos falando ainda em línguas. A gente começava a conversar e o povo estava falando em línguas. Coisa gloriosa do Espírito Santo. Isso nos impulsionou como adolescente e como jovem a continuar, a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos irmãos e no partir do pão. Este pão vivo. Aleluia. Aleluia. Isso me deu um revestimento para me guardar na minha mocidade, para mim não me afastar dos caminhos do Senhor, para mim permanecer firme até o dia de hoje, com 42 anos de idade, servindo ao Senhor na sua casa. E hoje me entristece quando eu vejo jovens, crianças, adolescentes, e depois de jovens desaparecem da igreja do Senhor. E eu creio que os dias dos meus tempos, como os de hoje, há também dificuldade para servir o Senhor. Talvez você diga, mas hoje há muita dificuldade, hoje há muitas ofertas, as drogas e muitas outras coisas, muitas facilidades. Na minha época tinha outra dificuldade. Tinha outra dificuldade também de servir ao Senhor. Não tinha uma igreja abençoada como esta. Não tinha uns instrumentos como esse. Nós cantávamos sem nenhum violão. Não tinha microfone. Uma vez no ano, uma vez no mês, às vezes o pastor ia lá e levava a bateria quando ele dirigia a ceia. A gente tinha nossa dificuldade, mas nos reuníamos ao domingo à tarde, não tinha nada para fazer, não tinha uma televisão, não tinha nada para ver, um DVD bom para ver. Nós nos reuníamos no local e íamos orarmos ao Senhor, aleluia, buscar o revestimento do poder do alto. Aleluia! Os discípulos buscaram isso e encontraram, ali em Atos, no capítulo 2, veio o Espírito Santo sobre eles. A Bíblia diz que eles permaneceram, irmão. A perseverança é importante para o cumprimento desta missão. Eles perseveraram unidos ali, reunidos, buscando ao Senhor. E veio sobre eles, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, na mesma união, na mesma comunhão. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como quem for. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram revestidos do poder do alto. Aí então o povo afluiu àquele cenáculo. E ali queriam saber o que estava acontecendo. E alguns então começaram
a zombar do povo que estava ali falando em outras línguas. E olha quem se levanta ali naquela hora, agora revestido de poder. Você vê a diferença da pessoa quando é revestida do poder do alto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Quem era Pedro? Era aquele que negou a Jesus. Quem era Pedro? Era o sanguíneo, impetuoso, que arrancou da espada e com sua própria mão queria tirar a vida daquele soldado. E a palavra do Senhor diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele Pedro que era impulsivo, mas que no momento de ele confessar a Jesus, ele negou, ele se acovardou e voltou atrás, por causa de uma mulher. E nós dissemos que Pedro é covarde. Pedro teve medo, quase afundava. E nós? Às vezes nos envergonhamos também de falar de Jesus para as pessoas. Quando as pessoas estão sofrendo, tanto aqui no Brasil, às vezes do nosso lado, do nosso vizinho, precisa de uma palavra de ajuda. Este mundo, irmão, que às vezes tem tudo, mas falta Jesus, precisa de uma palavra. Certo dia passou um jovem ali, um senhor, jovem que eu digo porque 40 e poucos anos ainda é jovem, acho que não tem nem 40 anos ainda. Ele estava me contando rapidamente o que aconteceu na sua vida. Tinha uma cobertura ali, bem próximo daquele Hotel Prince ali, uma cobertura da cada ali custa mais ou menos R$1 milhão, ou até mais, pelo que ele disse o tamanho da sua casa, no seu apartamento. Ele tinha um iate de 30 pés, não sei bem isso aí, mas aí deve ser muito grande, muito bonito, ali em Balneário Camboriú, além de alguns outros apartamentos, BMW, Mercedes. Ele estava contando que ele era muito rico, ganhava muito dinheiro, mas ele não era feliz, irmão. Ele tinha tudo materialmente, mas não tinha Jesus no seu coração. Mas tinha uma mãe que orava por ele, tinha uma mãe que clamava por ele, que orava por ele, para que ele voltasse para a igreja. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Ele está servindo o Senhor ali na sede agora. Ele perdeu tudo. Quando ele decidiu a servir a Jesus, ele perdeu tudo. Satanás tirou dele tudo que Deus, Satanás tirou. Ele tomou tudo. Ele disse que, irmão, fugia pelas minhas mãos. Eu digo, mas tu não tinha como vender esse apartamento e começar uma outra coisa. Irmão, fugir das minhas mãos, fugir do meu controle. Moto, carro, casa, apartamento, tudo. O pastor Edmir que deu auxílio para ele, ajudou ele. Ele disse que algumas vezes ficou aqui na Getúlio Vargas, dormindo ali na sarjeta, bêbado, drogado. Não tinha mais nada, o homem que era rico. Hoje ele está desempregado. Apenas a esposa dele trabalha. Está congregando ali na sede. Disse, irmão, mas hoje eu sou feliz, porque eu tenho Jesus no meu coração. Aleluia! Irmão, Jesus, ele faz a diferença em nossa vida. Ele fez a diferença na vida de Pedro. Pedro recebeu a autoridade do céu, se levantou, fez um grande discurso. O povo parou para ouvir Pedro. A mensagem de Pedro fez diferença. E naquele dia quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como seu Salvador. E o Evangelho começou a crescer, se expandir. Mas aí veio a perseguição. Porque onde há fruto, há pedrada, há perseguição. Houve grande perseguição do povo de Deus. E Paulo, que é o que eu queria falar, o grande perseguidor do povo de Deus, se levantou com veemência. A Bíblia diz que ele respirava ainda ameaças. Parece que para Paulo, ou Saulo, que é o seu nome hebraico, judeu é Saulo, Paulo é o seu nome grego, romano. Ele respirava, o ar dele respirar era ameaça, era ira, era raiva do povo. E a Bíblia diz que ele pegou carta para ir a Damasco, hoje capital da Síria, para prender os irmãos que ali estavam. E a Bíblia diz que o homem era tão ruim, tão cruel, que ele arrastava homens e mulheres, espancava, prendia
dia, ele tinha autoridade do sumo sacerdote para fazer isso. Mas um dia, ele também foi pego pelo Senhor. Aleluia! E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus apareceu a ele e chamou pelo seu nome judeu: Saulo, por que tu me persegues? E Saulo responde: quem és, Senhor? Eu não sei quem és, eu não te persigo. Eu persigo a igreja, eu persigo uma religião, uma seita que tem por aí. Mas quem és tu que eu não conheço? E diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Amados irmãos, a vida de Paulo foi mudada a partir do momento que ele teve um encontro real com Jesus. Aí a Bíblia chamou um missionário corajoso, Ananias, que ninguém fala muito dele na Bíblia, mas esse homem foi corajoso, porque quando o Senhor aparece, ele diz: Ananias, vai até onde está Paulo e lá ora por ele, eu vou dar visão para ele de volta, e ele vai receber o Espírito Santo. Ananias disse: mas Senhor, eu sei que este homem anda com carta para prender, para espancar, este homem é um terror no meio do teu povo, este homem persegue a tua igreja. E o Senhor disse: vai, porque ele é para mim vai escolhido. Eu vou mostrar o quanto é sofrer pelo meu nome. E Paulo recebeu ali o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Aquele Paulo que era perseguido tornou-se perseguidor, porque ele teve um encontro real com Jesus. Ele não conseguiu ficar mais só para ele no Evangelho. Ele mesmo depois diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Este mesmo Paulo, ou Saulo, que perseguia a igreja do Senhor, que perseguia os crentes por anunciar Jesus como Salvador, agora estava dizendo: olha, o Evangelho do Senhor Jesus é como uma dinamite, é como uma explosão. Onde ele chega, algo muda, algo se transforma. Aleluia! Fica de pé, amados irmãos. E se esta dinamite, se esse evangelho de poder chegou na sua vida, impactou o seu coração, a sua família, o seu lar, passa isso a outras pessoas, ajude, contribui, ore, mas leve também aquilo que você recebeu, de graça receber, de graça dar. Aleluia! Buscar o poder do alto. Sejamos revestidos de poder. Pode tocar, amado irmão? Sejamos revestidos do poder do alto. E a nossa vida não será mais a mesma. E nós não vamos tentar ficar somente para nós, pois o que é bom nós queremos passar para os outros. Eles são nossos irmãos também. Não conhecem Jesus. Precisam conhecer, amados irmãos. Eu queria orar por você. Eu quero orar por você, eu quero que você cubra a sua cabeça nesse momento, você reflita sobre essa breve palavra. Não fique com o Evangelho somente para você. Não fique com Jesus somente para você. Mas se você bebeu desta água, que esta água possa jorrar no teu coração. E onde quer que você esteja, você seja testemunha de Jesus. Amados irmãos, jovens, adolescentes, às vezes, sem falar uma palavra, você pode ser um testemunho de Jesus, com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Sem palavras, às vezes você fala de Jesus. Não adianta batermos no peito e dizermos que temos Jesus, que somos salvos, mas como está sendo nosso testemunho lá fora. As nossas ações falam muito mais do que a nossa voz. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros testemunhos. Maravilhoso Deus e Pai eterno, eu te dou graça, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade que tu nos deste, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, podemos refletir sobre a tua palavra, sobre essas pessoas que foram transformadas, cheias do poder do Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, um reavivamento para a tua igreja, desde as crianças, adolescentes, jovens,
e adultos, Senhor. Que todos nós possamos tomar consciência que necessitamos, meu Pai, desse revestimento do poder do alto, para levarmos a tua palavra até os confins da terra, Senhor. E não nos calarmos, mas falarmos deste evangelho de poder, de salvação, de transformação, de cura e de milagre. Deus, em toda glória, que possamos dar testemunho por onde nós andarmos, com a nossa vida, Senhor, com o nosso proceder, com o nosso caminhar, dia a dia, Senhor. Sê conosco, sê com a igreja e aviva a tua obra, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Senhor.